A morte de uma jovem mãe é considerada suicídio, mas o seu pai acredita que ela foi assassinada e não vai poupar esforços para provar sua teoria. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso Megan Parra. Megan Parra nasceu no dia 7 de novembro de 1984. Ela era filha de Steve e Miss Ducote. Ela era a última de 3 irmãs. Segundo a família, a Megan era muito amorosa e carinhosa, uma mãe exemplar. A Megan morava com o marido e 2 filhos, um de 4 anos e o outro tinha 18 meses, em Cotton Port, sul da Louisiana. Ela estava terminando o mestrado e tentando uma vaga como diretora de escola. O marido, Dustin, era enfermeiro. No dia 27 de junho de 2014, a Megan estava voltando para casa de carro e sofreu um acidente. Ela estava sozinha quando saiu da estrada e bateu em uma árvore. Um policial estadual notou que não havia marcas de derrapagem indicando que ela tinha tentado parar o carro. Quando ela foi questionada sobre o acidente, a Megan disse que tentou parar, mas os freios não funcionaram e ela bateu numa árvore para evitar entrar dentro do rio. A Megan teve apenas ferimentos leves, mas um policial estadual ficou preocupado com o fato de não haver marcas de derrapagem e ele disse para a mãe dela que ela não havia acionado os freios e perguntou para o Steve, o pai da Megan, se ela queria se machucar. O pai dela disse que não, que achava que não, pelo menos. Mas não ficou claro se a Megan realmente tentou parar o carro. Missy disse que a Megan disse para ela que estava distraída. Ela disse que havia perdido o foco. Mas o Steve disse que a Megan disse a ele que os freios não funcionaram e que ela bateu numa árvore para evitar entrar dentro do rio. No entanto, os freios nunca foram testados. No hospital paroquial de Avoyelles, onde Dustin trabalhava como enfermeiro, a Megan foi tratada de um corte na mão direita. Depois de liberado, Dustin levou a esposa para casa, enquanto a Missy e o Steve passaram a noite com os filhos deles. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, a Megan enviou uma mensagem para a mãe. Ela perguntou como estavam os filhos e se eles estavam todos bem. A mãe dela, a Missy, disse que quando as crianças acordassem, ela prepararia o café e eles iriam ver como ela estava. Cerca de 1 hora depois, a Missy disse que o Dustin ligou para ela para dizer que a Megan ia tomar um banho, enquanto ele saía para comprar uma receita para ela no Walmart local. Ele disse que ia pegar as crianças no caminho de volta. Bom, tinha passado mais ou menos 1 hora e ele ainda não tinha chegado, então eles decidiram ir até a casa do casal. Eram quase 10 horas da manhã quando o Steve e a Missy chegaram na casa da filha, com os netos a tiracolo. Lá eles descobriram a Megan deitada no chão com sangue acumulado em volta da cabeça. A mãe da Megan disse que ela ainda estava com a camisola de papel do hospital e com roupa de baixo. O Steve disse que quando ele se inclinou para pegar o menino mais velho, ele viu a arma no meio das pernas dela, enfiada ali. Missy ligou para os parentes para buscar as crianças. O Steve ligou para o 911. A Missy era uma enfermeira, então ela se ajoelhou do lado da filha dela e percebeu que ela ainda estava com um pulso e ainda estava respirando, mas muito mal. Foi então que o Steve ligou para o Dustin, o marido da Megan. David Blanchard foi o primeiro oficial a chegar no local. Quando ele chegou, a mãe da Megan estava administrando os primeiros socorros nela, na região da cabeça. Quando o Dustin chegou, o marido da Megan, também enfermeiro, ele trabalhou para salvar ela. Ele entrou correndo na sala e quando ele entrou correndo, ele escorregou no sangue da esposa e manchou os shorts. Os pais da Megan disseram que ele entrou correndo, escorregando no sangue com shorts e empurrou a arma. A Missy disse que o Dustin enfiou a mão no bolso da camisola de papel da Megan e tirou uma foto de lá, uma foto dos filhos dela. O Dustin e a Missy, ambos com formação médica, trabalharam para salvar a Megan. Minutos depois, os paramédicos chegaram. Foi quando o Blanket começou a documentar a cena. Ele disse que não queria interferir na prestação de socorro da vítima. Ele tirou mais de 100 fotos da cena, incluindo da arma encontrada perto da Megan. A arma pertencia a Dustin Parra, o marido dela. A Megan foi levada de avião para um centro de trauma em Lafayette. O prefeito de Cotton Port levou o Steve, a Missy e o Dustin em seu carro. De volta à casa dos Parra, o Blanchard continuou a documentar a cena e a coletar evidências, incluindo aquela arma que pertencia ao Dustin, o short do Dustin que estava ensanguentado, daquele deslize, e um bilhete que foi descoberto na bancada da cozinha. A nota descoberta no balcão da cozinha e fotografada pelo oficial parecia ser um bilhete da Megan para os filhos do casal, de 4 e 18 meses. O bilhete dizia: "Diga aos meninos que os amo, sinto muito." O pai da Megan, Steven Ducote, acredita que outra pessoa escreveu o bilhete. Ele insiste que não se parecia com a caligrafia dela.
Na manhã seguinte ao tiroteio, enquanto seus pais lutavam para descobrir como a Meghan poderia ter tirado a própria vida, os médicos disseram à família que haviam feito tudo o que podiam. Foi então que foi tomada a decisão de retirar ela do suporte de vida. Na manhã seguinte, os órgãos da Meghan foram doados. O corpo foi transportado para o escritório do médico legista para autópsia. Foi quando Dustin e os Ducott se dirigiram para o departamento de polícia de Cottonport para se encontrarem com o detetive, Christopher Knight. O Dustin entrou primeiro. Segundo Steve, ele voltou, levantou as mãos e disse: "Não sou um suspeito." Então a Missy e ele entraram. Mas segundo ele, o Chris não perguntou muita coisa. Não foi bem uma entrevista. Steve e Missy Ducott contam que foi nesse dia que começaram a questionar tudo sobre a investigação da morte da filha. Especialmente quando o Chris entregou ao Dustin aquele bilhete provavelmente deixado por Meghan. E Dustin debateu o que fazer com ele. Ele queria jogar o bilhete fora, mas a mãe da Meghan disse que o guardaria, pois era uma evidência. 2 dias após a morte da Meghan, o Steve disse que o detetive principal do caso, Christopher Knight, apareceu na sua casa e disse que havia testado a arma que matou Meghan, e que havia impressões digitais dela por toda parte. Mais tarde, o Christopher negou ter dito que testou a arma. O cunhado do Steve Ducott, Luke Welch, estava lá, e ele disse que realmente foi isso que aconteceu. 3 semanas após a morte da Meghan, um relatório da autópsia declarou que a causa da morte foi um ferimento a bala na cabeça. A forma de morte foi suicídio. O relatório disse que a Meghan testou negativo para sedativos e que a arma estava em contato direto com a sua têmpora quando disparou. O tio da Meghan, Luke Welch, disse que o médico legista confirmou a teoria de Christopher, de que a Meghan havia se matado. Porque, lembre-se, de acordo com Christopher, as impressões digitais de Meghan foram encontradas naquela arma. Em poucos dias, o Christopher declarou a morte da Meghan como suicídio em um relatório de 1 página. O Steve logo descobriu que a arma que matou a Meghan não poderia ter sido testada para detectar impressões digitais tão rapidamente. Christopher afirmaria mais tarde que não enviou ela para teste. Betsy Jansom, a irmã mais velha da Meghan, disse que os últimos relatórios médicos que eles tinham eram do Lafayette General, porém o hospital não estava fazendo nenhum exame forense nela. Betsy, que estava grávida do seu primeiro filho na época, disse que a Meghan estava planejando seu chá de bebê. A Meghan também estava há poucos meses de concluir o mestrado. Ela estava de olho em se tornar diretora da escola. O Steve disse que quanto mais pensava na morte da filha, menos fazia sentido. Ele disse que também não havia como a Meghan ter se matado sabendo que ele, a Missy e os seus 2 filhos iam descobrir ela daquela forma. Mas a Meghan foi encontrada atrás de portas trancadas, não havia evidências de entrada forçada. Então, se ela não se matou, quem puxou o gatilho? O Steve e a Missy logo suspeitaram do seu genro, o Dustin. Ele estava no Walmart na manhã do tiroteio, embora a família de Meghan diga que ele contou relatos diferentes sobre exatamente onde ele estava quando o Steve ligou para ele para dizer que a Meghan havia levado um tiro. Houve dúvidas sobre o álibi do Dustin. A Betsy disse que ele contou 3 histórias diferentes para 3 pessoas, sobre onde ele estava quando o Steve ligou para ele. Mas de acordo com a família da Meghan, o Christopher nunca resolveu essas histórias conflitantes. O Steve temia que nos dias que antecederam a morte da Meghan, o casal tivesse brigado. E algo no relatório da autópsia o assombrava. O relatório indicou que ela tinha alguns hematomas no abdômen e na região do peito. Ela pode ter sido vítima de violência doméstica, e ele acha que a Meghan estava deixando o marido. O Steve disse que na época estava ficando cada vez mais preocupado com a investigação de Christopher. Um investigador do Ministério Público disse a ele que não havia como Christopher ter tirado as impressões digitais daquela arma em apenas 2 dias. O Steve disse também que sabia que a filha não tinha tirado a própria vida. Mas nessa altura a arma não estava mais guardada como evidência. Com a permissão do Christopher, ela foi devolvida para o Dustin. 4 meses após o tiroteio, o Steve convenceu um juiz local de que o caso deveria ser reaberto. Esse juiz pediu ao comandante Dan Schaub, do gabinete do xerife da paróquia de Avoyelles, que analisasse o caso. O Schaub revisou as fotos tiradas no local junto com um relatório de 1 página do Knight. Ele também conversou com os 2 vizinhos que pensaram ter ouvido um tiro naquela manhã, mas em 2 momentos diferentes. O Schaub disse que o vizinho da direita ouviu um estrondo muito alto pouco depois das 7 horas da manhã, mas o vizinho da esquerda disse que ouviu um tiro por volta das 9h15. O Schaub disse que o vizinho da direita não tinha certeza se o que ele ouviu por volta das 7 horas era na verdade um tiro. Então por isso ele criou uma linha do tempo com base no que o outro vizinho relatou ter ouvido. Então a questão era, será que o Dustin estava em casa às 9h15 da manhã? Infelizmente, o Schaub disse que não havia muito com o que trabalhar. Ele disse que as suas mãos foram amarradas por Steve Ducott, que o impediu de acessar certas evidências, como o celular da Meghan.
De acordo com o Steve, o Dustin e os meninos moravam na casa do Steve e da Missy naquela época, e ele não queria que o genro soubesse que eles estavam investigando ele. Então o Steve disse que pediu pro Schaub que não falasse com o Dustin até que eles tivessem mais provas. Em vez de ir contra o Steve, o Schaub evitou o Dustin. Ele revisou o relatório de uma página do Chris, examinou 115 fotos tiradas pelo policial Dave Blankhart e conversou com 2 testemunhas que não haviam sido entrevistadas, que eram os 2 vizinhos laterais à casa dos Parra. Os vizinhos que pensaram ter ouvido que parecia ser um tiro naquela manhã, mas os 2 em tempos diferentes. Um policial estadual disse ao comandante Schaub que viu Dustin em um cruzamento não muito longe daquele Walmart, pouco antes das 9 horas da manhã. O Chris nunca teve as imagens de vigilância do Walmart, intimadas para verificar o álibi do Dustin, mas o Schaub encontrou a segunda melhor evidência, um recibo com carimbo de data e hora. O Dustin Parra disse a todos que na manhã do tiroteio ele estava num Walmart local comprando receitas para Megan. O Schaub encontrou um recibo com a data e a hora mostrando que o Dustin pagou pelos medicamentos às 9 horas e 43 minutos. No dia 15 de janeiro de 2015, o Dan Schaub divulgou seu relatório de 8 páginas, concluindo também que a Megan morreu devido a um ferimento auto-infligido por uma arma de fogo. O Steve não acreditou na linha do tempo do Dan, que ele se baseou no vizinho que relatou ter ouvido um tiro por volta das 9h15. Mas o relatório do Schaub acabou sendo um presente. O Steve agora tinha aquelas 115 fotos da manhã do tiroteio da Megan. E a sua investigação estava prestes a começar. Ele agora tinha algo que seria inestimável. Cópias das fotos tiradas por Blankhart no local. O Steve e a filha mais velha, a Betsy, começaram a estudar elas. Então o Steve localizou o policial que tirou as fotos, Dave Blankhart, e descobriu que ele ainda tinha as originais. Ele nunca excluiu as fotos da câmera. Blankhart deu as imagens digitais ao promotor distrital da paróquia de Avoyelles, Charles Riddle, e o Riddle a compartilhou com o insistente Steve Ducote. O Steve e a Betsy acreditavam que várias fotos mostravam sinais de luta, como uma prateleira de vinhos que estava aparentemente deslocada atrás de uma cadeira. Também tinha um violão fora do lugar. O relatório da autópsia da Megan observou que a arma estava em contato direto com a sua têmpora quando disparou, mas o Steve disse que percebeu que na foto da arma ela parecia limpa. Alguém limpou depois do tiroteio? O Steve estava começando a acreditar que a sua filha havia sido derrubada, ou seja, ela caiu depois de levar um tiro. Também preocupante para ele era aquela arma aparentemente limpa, a arma do Dustin, que o Steve disse que deveria ter sangue. A Betsy disse que também passou horas na internet estudando padrões de respingos de sangue, porque algo no sangue ao redor da Megan simplesmente não parecia certo para ela. Outra coisa, os pais da Megan dizem que depois que o Dustin entrou correndo na sala e deslizou no sangue da sua esposa, ele enfiou a mão no bolso da camisola dela e tirou uma foto dos seus filhos. Steve começou a acreditar que o Dustin plantou a foto. Se você vai fazer com que pareça um suicídio, você vai fazer coisas assim, disse o Steve. Riddle disse que tentou fazer com que o gabinete do xerife analisasse novamente o caso, mas eles recusaram. Então, o Riddle foi até o então legista da paróquia de Avoyelles, o Dr. L.J. Mayax, que havia emitido a certidão de óbito da Megan. Com base no relatório do médico legista, o Mayax classificou a morte da Megan como suicídio. Riddle tentou fazer com que ele mudasse para indeterminado. O Mayax revisou o relatório de uma página do Christopher Knight e disse que descobriu que o Christopher nem compareceu à autópsia de Megan. Mas o ex-canto admite que o seu escritório também não conduziu muita investigação sobre o caso. Em 2017, o Riddle enviou uma carta escrita por Mayax à polícia do estado da Louisiana, solicitando a revisão do caso. Na carta, Mayax escreveu: "Fui informado de que havia fotografias, que eu não tinha visto, e muitas perguntas estão sem resposta." A polícia estadual concordou em analisar o caso. A essa altura, o Dustin já havia seguido em frente. Ele se casou com uma segunda esposa e eles estavam criando os filhos da Megan. Mas o Steve não conseguiu seguir em frente e pediu ajuda a um antigo colega de colégio, David Lemoine, um agente do FBI altamente respeitado que agora estava aposentado e morava no Nebraska. Em 2018, mais de 4 anos depois da Megan ter sido baleada, Lemoine voou para Comptonport, encontrou-se com Steve e passou a noite revisando um fichário de evidências compilado pelos Ducote. Na manhã seguinte, ele chegou à conclusão de que a Megan havia sido assassinada. Em 2019, foram nomeados policiais pelo chefe de polícia de Comptonport. Isso permitiu que os ex-agentes especiais entrevistassem testemunhas e as gravassem em câmeras corporais. Zack Shelton recebeu uma ligação do seu amigo e colega agente aposentado do FBI pedindo ajuda. No dia 15 de janeiro de 2019, David Lemoine e Zack Shelton
entrevistaram o detetive Chris Knight. Ele admitiu que deveria ter investigado mais a fundo, alegando sua falta de experiência como um investigador na época. Ele disse a Lemoine e Shelton que ele estragou tudo. A culpa era dele, mas que não tinha feito de propósito. Disse que no dia do tiroteio ele se sentiu oprimido e pediu reforços. O então assistente do chefe de polícia, Justin Chenevert, pediu para ser designado para o caso. Ele colocou sua câmera corporal e ajudou os 2 investigadores experientes a entrevistar as testemunhas. Entre outros, Chad Jensen, um conhecido detetive e especialista em respingos de sangue, apareceu. E Christopher disse que Chad Jensen disse que estava claro que a Megan havia se matado. Chad Jensen disse a Christopher que a cena estava muito contaminada e aconselhou o Chris a investigar de perto, até que pudesse descartar a possibilidade de homicídio. Mas o Chris admite que nunca enviou a arma para o teste. E Christopher disse também que nunca examinou completamente as evidências porque ele estava supondo que já era um suicídio. Mas para investigar o caso, os ex-agentes do FBI precisavam de novos crachás. Então eles recorreram a um dos policiais locais dispostos a ajudar. Na época, Ernest Anderson era um chefe da polícia de Cottonport. Ele concordou em reabrir o caso e substituir David Lemore e Zach Shelton. Lemore e Shelton também interrogaram Dustin Parra por mais de 1 hora. Ele admitiu que não muito antes da morte da Megan, ele estava tendo um caso, mas achava que a esposa não sabia disso. Ele insistiu que não teve nada a ver com a morte da esposa. Dustin disse que nas semanas que antecederam a morte dela, a esposa parecia deprimida e obcecada com a questão de para onde vão as crianças quando morrem. O pai da Megan nega que ela estivesse com esse tipo de humor. O Zack disse que talvez a Megan tenha se matado na frente dele, do Dustin. Ele não tinha certeza, mas ele sabia que o Dustin estava lá. O Dustin negou, dizendo que ele não estava naquele momento e sobre ele ter derrapado na poça de sangue, ele disse que foi um acidente. Mas o Shelton não acreditou nisso. O Dustin também foi questionado sobre a suposta nota de suicídio, que o Lemoine e o Shelton estavam agora convencidos de ter sido plantada pelo próprio Dustin. Dustin negou repetidamente ter qualquer coisa a ver com a morte da Megan ou qualquer tipo de encobrimento. Shelton e David Lemore também entrevistaram Annie Guillory, a vizinha que pensou ter ouvido um tiro naquela manhã. Pouco depois das 7 horas da manhã, ela ouviu um estrondo muito alto. Eles falaram com o vizinho da esquerda, mas ele não tinha certeza se era um tiro que ele ouviu por volta das 9h20. Zach Shelton e David Lemore estavam convencidos de que a Annie, a vizinha da direita, tinha ouvido um tiro que matou a Megan pouco depois das 7 horas, deixando o Dustin com tempo de sobra para atirar na esposa e encobrir o crime dirigindo até o Walmart. O David trabalhou no caso da Megan durante 2 anos, mas nunca conseguiu ver a resolução. Lemoine faleceu no dia 28 de dezembro de 2020, após contrair o Covid-19. O Steve pediu ao laboratório criminal de Jefferson Parish que examinasse as evidências e verificasse se havia respingos de sangue suspeitos nas roupas do Dustin. O laboratório não encontrou nenhuma evidência de assassinato, ou qualquer evidência de que o Dustin estava lá quando a arma disparou. Mas o Steve ainda estava convencido que o Dustin havia atirado na Megan, e deslizou propositalmente no seu sangue para encobrir qualquer respingo incriminador. Assim, em abril de 2021, o Steve contratou um analista independente de cena de crime chamado Eric Richardson para examinar as evidências. Em uma foto dos shorts usado por Dustin na manhã do tiroteio, uma coisa chamou a atenção do Richardson. Ele notou uma fina névoa de sangue perto de um dos bolsos que, segundo ele, só pode ser causada por respingos de sangue em alta velocidade. Para o Richardson, isso significava que o Dustin Parra tinha que estar lá quando a arma disparou. Eric Richardson também concordou que a arma parecia ter sido limpa. No dia 13 de outubro de 2021, Ridlow levou o caso a um grande júri. Ele retornou com uma acusação de assassinato em 2º grau. O Dustin foi preso e declarou-se inocente e foi liberado sob fiança. Com base nos respingos de sangue que Richardson encontrou nos shorts do Dustin e nas acusações, o médico legista revisou o relatório da autópsia da Megan e mudou a forma de morte de suicídio para indeterminado. Ridlow se preparou para que um caso de quase 9 anos fosse a julgamento. Mas não foi um caso aberto e fechado, diz Ridlow. Ele disse que especialistas da Polícia Estadual e dos laboratórios criminais da paróquia de Jefferson seriam chamados pela defesa e lhe disseram que testemunhariam que os respingos de sangue no shortinho de Dustin não provavam que ele estava presente quando a arma disparou. E então houve um bilhete da Megan para os seus filhos. Um especialista em caligrafia contratado pelo Steve testemunharia que provavelmente aquele bilhete foi realmente escrito pela Megan. Mas Ridlow disse que havia preparado para argumentar que não era uma nota de suicídio. Ele acreditava que ela estava simplesmente deixando o marido. Também tinha o fato dele ter ajudado a fazer os primeiros socorros na Megan, e isso agravava mais a situação.
Havia também a dificuldade de provar que horas que a Meghan foi baleada, onde o Dustin estava quando isso aconteceu, e quanto tempo a Meghan poderia estar deitada no chão antes do Steve e a Missy descobrirem ela ainda viva lá. No dia 24 de março de 2023, apenas 3 dias antes do início do julgamento do assassinato do Dustin, seu advogado ofereceu um acordo. Depois de conversar com o promotor público para discutir suas opções, o Steve e a Missy aceitaram o acordo. Os Ducotes disseram que concordariam com o acordo, mas somente se o Dustin respondesse algumas perguntas, muito específicas. No dia 26 de março de 2023, Dustin alegou nolo contendere, ou nenhuma contestação por homicídio por negligência, e Riddle teve que interrogá-lo no depoimento. Então Riddle leu: seu casamento com ela foi uma luta nos últimos meses da vida dela, correto? E ele respondeu: sim, senhor. Na manhã do dia 28 de junho de 2014, você e ela estavam discutindo e ela ameaçou ir embora, correto? E ele disse: sim, não estou contestando essa parte do argumento nolo contendere. Você estava com uma pistola na mão e, na luta, a arma disparou na cabeça dela, correto? E ele respondeu: sim, não estou contestando essa parte do argumento. No dia 26 de março de 2023, Dustin Parra alegou nolo contendere, ou nenhuma contestação, ao homicídio por negligência na morte de Meghan Parra. O pai da Meghan disse que para eles, como família, ele admitir foi algo muito significante. Dustin Parra foi condenado a 5 anos, mas provavelmente cumprirá apenas 18 meses de prisão e o restante em liberdade condicional. Os filhos da Meghan moravam com Dustin, desde o tiroteio, mas isso mudou no dia 20 de abril de 2023. Depois de entrar com uma petição no tribunal, a Missy e o Steve Ducote obtiveram a custódia total dos seus netos. Para a família Ducote, a vida sem a Meghan nunca mais será a mesma. Meghan foi uma das pessoas mais caridosas que eu já conheci, lembrou Betsy em meio a lágrimas. Ela sempre foi tão generosa, ela era uma mãe incrível. Ela era a minha irmã mais nova, mas eu realmente a admirava. Quando questionado sobre o que Meghan diria a ele se pudesse, Steve disse: cuide desses meninos, e provavelmente ela agradeceria por eu não ter desistido. A mãe de Meghan disse que para ela, Meghan sempre terá 29 anos. Mais um caso de feminicídio. É incrível como a impunidade ou a sensação de impunidade faz homens simplesmente descartarem as companheiras, muitas vezes mães de seus filhos, como se fosse lixo, como se fosse algo que não tem serventia. Esse, além de pegar uma pena ridícula, rapidamente ele se casou. Eu fico imaginando a cabeça da mulher que fica com ele depois dele matar a esposa anterior. Vamos combinar que é um casal mentalmente desequilibrado. E eram essas as pessoas que estavam criando os filhos da Meghan, os filhos que ela foi impedida de ver crescer. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ativa o sininho das notificações para saber quando eu postar vídeos novos. Deixa um like e comenta para aumentar o alcance do vídeo e ajudar o canal. Obrigada por assistir. Se cuidem, fiquem bem. Beijos.